Gravando. Estamos gravando, então. Hoje a aula é sobre o valor financeiro de projeto, colocando aqui o espaço das perguntas. E a característica dessa aula é um pouco diferente do curso de engenharia de software, porque a gente vai olhar questões que são de gestão, que são dadas, por exemplo, no curso de administração. Eu fui buscar em curso de administração o material. Essa ideia da gente conseguir dar valor para o projeto de software que está lá na economia da engenharia de software. A gente viu até agora partes que são tradicionais a apresentar em algum momento do curso de engenharia de software, de análise de sistemas, ou de sistemas de informação, né, de priorização. Se eu estou ensinando um processo, vou ensinar como priorizar as tarefas ou as histórias, mas agora a gente vai entrar numa área mais rara dos cursos de engenharia de software, mas acredito que muito importante. E a nossa ideia é poder dar valor para certos projetos. O preço, o custo, dependendo de como você quer trabalhar com isso. Então, a gente está ainda no contexto do curso do conceito de valor, né? A gente já fez a introdução, fez por priorização, e agora vai para valor financeiro. E essa aula tem 5 etapas. Tá? A gente vai fazer uma introdução, vai falar de custo total de propriedade, né, que trata só do custo, como diz o nome. Vai falar do ROI, que é o retorno sobre o investimento, que é uma taxa, né, que você tem de retorno ao seu dinheiro, né, que você compara com investimentos financeiros. Vai falar de VPL, valor presente líquido, e TIR, taxa interna de retorno. São conceitos importantes na escolha de um projeto. E uma revisão rápida no final. A gente vai passar, depois a gente vai ter um exercíciozinho na planilha, mas não na aula de hoje, porque ela provavelmente vai demorar um pouco mais. Então, essa aula que vocês podem interromper à vontade, ok? Como sempre, aliás, porque ela vai mostrar fórmulas, vou fazer contas. Não é difícil, mas pode, se você não prestar um pouco de atenção, pode passar despercebido como funciona. E é importante aprender esses conceitos. Inclusive, é importante também aprender as fórmulas lá do Excel, como é que funcionam, né? Ou no Google Sheets. Então, vamos lá. Introdução. Qual é a nossa ideia principal aqui, né? Bom, primeiro tem que ficar claro que, quando a gente fala em software, a gente sempre vai fazer projeto a projeto. Inclusive, hoje em dia, cada iteração do Scrum é vista como um projeto específico. Você planeja, tem um tempo fixo, então pode ser vista como um projeto, e é melhor ver como um projeto, né, que está sendo sobre um processo de gestão muito leve. Quando você está fazendo o projeto, então essas ferramentas vão desde um formalismo muito grande. A gente vai ver rapidamente um desenho aqui de um exemplo de um formalismo muito usado, mas que não casa muito bem com software, usado em gestão, por exemplo, de obras ou foi inventado para construção de nada, com o uso de ferramentas financeiras, né, até noções bastante abstratas do tipo o que você quer agora. Então a gente vai olhar agora, depois de ter passado pela parte abstrata, olhar a parte financeira, né? Como que a gente pode fazer escolhas importantes, né? E algumas empresas mais, vamos dizer assim, com uma gestão mais bem feita, né? Quando ela tem uma proposta de vários projetos de software, elas vão buscar aqueles que têm mais retorno, né? E a gente vai ver daqui a pouco, esse retorno pode ser em quantidade de dinheiro, né? Mas também pode ser na taxa, né? no lucro percentual que você tem. Então, as empresas grandes costumam ter propostas de projetos a serem feitas, né, na área de TI, e aí a área de TI tem que dizer, olha, esse aqui tem tal retorno, esse aqui tem tal retorno, aquele ali tem tal retorno, claro, dentro de uma previsão do retorno esperado. Então, primeiro, um adiantamento aí do curso, né, uma visão, um flash forward, que isso você lembra, né? O que é um projeto? Então, um projeto é sempre um empreendimento temporário. Você tem um prazo, tem início, meio e fim, vai acabar, vai entregar. A gente fala que o projeto está atrasado porque não está
não entregou, né? Ou está atrasado porque não está fazendo as entregas parciais, realizado para criar um produto, serviço ou um resultado único. E esse produto pode ser delimitado, né, e a gente vai ter vários autores da área de gestão de projeto, né, em 3 básicos, né, tem alguns que pode chegar a 6, 7, mas basicamente você tem algo a fazer, que é o escopo, você tem um prazo e você tem um custo. Então, no mínimo, você tem que fazer a gestão desses 3 itens do seu projeto. Veja que eu não estou falando de preço. O seu custo pode ser todo o preço, porque você está terceirizando tudo, né, mas a gente está falando do custo do projeto. Você combina um preço, se você está vendendo um software, né, você tem que fazer dentro do custo que você planejou. Então é importante a gente conhecer, né, o nosso escopo, o nosso prazo, o nosso custo, e a gente vai olhar isso mais tarde no curso de engenharia de software. A gente vai usar técnicas que fazem a gestão do escopo, né, técnicas que permitem você estimar o prazo, e nosso prazo e nosso custo, né, que é a quantidade de pessoas envolvidas, basicamente, né, por aquele prazo. Então, um projeto ele vai se desenvolvendo no tempo, né, tem tic-tac, 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 até ele acabar, ok? E gerar, então, os benefícios esperados. Né? A gente estava falando dos benefícios, dos valores trazidos. Por exemplo, naquela tabela B2C, você tinha lá, né, de entretenimento, diversão, né? Pode ser um benefício, é difícil de colocar um valor nisso, ok, mas às vezes a gente até coloca para poder fazer a conta, né? Então a gente faz, vamos vender tanto, ok. Mas você não dá o quanto que o usuário quer pagar, né? Para esse jogo ele paga tanto, para aquele jogo ele paga tanto. Ok, vamos esquecer essa parte mais qualitativa, a gente vai falar dos benefícios que têm que ser previstos de alguma maneira mais financeira. Ou pelo menos vamos trabalhar no controle do custo, ok? E aí tem várias técnicas de gestão de projeto, como eu falei, técnicas mais formais, né? Mais antigas, talvez, a gente pode falar, né? Aqui você tem um Gantt, um diagrama de Gantt, né, onde você tem os itens do projeto, o prazo que você espera que eles sejam feitos, né, a previsão. Né? Aqui você tem composição, fases do projeto marcada, né? E você tem dependências. Eu só posso fazer esse aqui, né, por exemplo, se aquele ali já acabou. E esse vermelhinho aqui a gente chama de caminho crítico, tá? Que é o que não pode atrasar. E aqui você tem um quadro Kanban, onde os itens que você está produzindo passam de fase para fase, né? E cada fase tem um estoque que ela pode atender, né? Tem uma capacidade de atender alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, você atende 30 itens simultaneamente. Essa é a ideia do que você pode fazer. Bom, então a gente vai ver isso mais tarde no curso, mas a gente tem uma ideia do que o projeto tem que acontecer, né? E para o software, se você está desenvolvendo internamente, né, que é uma ideia de desenvolvimento interno, então o software é a seguinte característica, né? Você tem fases, né? E durante essas fases você gasta dinheiro. Né? Então, basicamente, no software, né, você no início, né, você gasta um pouquinho de dinheiro, né, tentando definir o que é o software, que você vai ter o projeto, né, antes do próprio software começar. Né, aí você gasta muito dinheiro, né, fazendo software. Né, você tem que ter programar. Aqui você tem que ter um campeão ali, uma pessoa defendendo o software, depois você contrata analistas, né, aí você tem que ter gente para programar, desenvolvedores, né, ou então você fica mais certo do que é o software, né, você começa a gastar em testes, coisa desse tipo. E a partir de um certo momento você lança o software, né, que vamos dizer, né, lança o software começa a faturar, né, começa a trazer benefícios durante a sua operação, né, ele traz benefícios. A gente é tudo dinheiro.
até que vai ser usado durante muito tempo, você começa a pensar em retirar o software, começa a fazer planejamentos para retirada, começa a gastar mais na manutenção, fica muito caro, até um dia que você vai trocar esse software, por exemplo, por outro, né? E vai ter que gastar um dinheiro para transferir a informação que está dentro dele, por exemplo, para a próxima versão. Tá? Então, a história de um software, o ciclo de vida total de um software implica em gastos iniciais, né? Operação com benefícios e depois um gasto final para fechar a casa. Né? Todo projeto a longo prazo, né, visto como uma construção a longo prazo, ele funciona assim. Claro que, por exemplo, os métodos ágeis, né, eles tentam trazer, né, mais a operação para mais cedo. Né? Então, beleza. Opa, vamos botar aqui a caixinha, né? O método ágil, né? Ele tenta trazer, né, operação para mais cedo, né, mesmo que seja pouquinho aqui, né? Porque, beleza, agora eu tenho mais certeza que o meu software é o que eu quero, né? Vou até botar um diagraminha agora sobre isso aqui. Então, o ágil, ele software funcionando mais cedo. Né? É uma ideia ali do método ágil. Tá? Então, a gente tem que ter essa ideia que a gente vai gastar dinheiro durante um tempo e vai faturar dinheiro durante outro tempo. E qual é a palavra mágica para a gente aqui? É tempo. Porque dinheiro não vale a mesma coisa ao longo do tempo. Né? Se eu falar para vocês, vocês preferem R$ 100 hoje ou R$ 200 daqui a um ano? Né? Vocês vão parar para pensar, né, e vão ver, bom, quanto que eu ganharia se botasse esses R$ 100 hoje na poupança, né, daqui a um ano? Ou, né, e aí vocês pensariam racionalmente sobre isso. Né? Estando tudo igual, né, tem uma prática da economia, né, para resolver esses problemas, é falar, não, se você só me deu essa condição, então tem que pensar que tudo vai ser igual nesse contexto. Né? Então, se você me dá R$ 100 hoje, eu vou investir em algo, daqui a um ano eu vou ter R$ 110, R$ 120, então eu prefiro ganhar R$ 200 daqui a um ano. Tá? Porque o valor do dinheiro no tempo não é igual. O valor financeiro de projetos no software foi reconhecido de uma maneira mais formal, né, num livro que foi muito famoso na época sobre desenvolvimento estruturado, né, que propunha um método que funcionava para uma classe de sistemas, né, para desenvolver sistemas, e ele falava, olha, o projeto ele tem benefícios, né, de 3 tipos. Benefícios que aumentam o faturamento, benefícios que evitam custos e benefícios que melhoram o serviço. Então, se você vai fazer um projeto, você pode já começar a pensar qualitativamente sobre isso. Tá? Quer dizer, eu estou realmente fazendo algo que vai aumentar o faturamento. Né? Então, a primeira fase aqui, a gente pode pensar fase 1, qualitativamente. O que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo que vai aumentar o faturamento, que vai evitar custo ou que vai melhorar serviços. E a fase 2 seria, eu posso dar um valor financeiro quantitativo. Quantitativo. Desculpe. Quanto? Né? Eu vou pensar aqui quanto eu vou ganhar. Vamos continuando. Então, isso tem uma sigla que é IRACES, né? Isso foi esquecido durante um tempo, né? Esse livro ali foi guardado, aí de vez em quando algum autor fala, mas agora as pessoas estão falando coisas semelhantes e até se referindo ao conceito original do Gene Sasson, né, de IRACES. Né? E mas isso é bem claro para mim, né? Você vai pensar, pode começar pensando isso qualitativamente. Aqui, né, nós temos um exemplo aqui de um documento que você pode até fazer, né? Eu tenho aqui o meu objetivo, né? Eu vou
né? Eu vou melhorar o serviço, as partes interessadas justificam de ter forma, né? E eu posso dividir o período no período do tempo, né? E as ações que eu vou fazer para isso. Então, isso aqui é uma prática interessante, né? Pode ser, talvez, agilizada com cartões e coisas assim, mas vamos pensar nisso, tá? Estamos pensando agora em aumentar faturamento, evitar custos, melhorar serviços. E a questão importante para a gente é que o valor muda com o tempo, né? Se eu te falar, você prefere 100 hoje ou 100 amanhã? 100 hoje compra mais coisa que 100 reais compra aí amanhã. Existem taxas, né? Então eu tenho o valor presente, que é o valor hoje, né? O valor futuro, que é o valor daqui a X períodos. E a gente usa período, né? Pode ser dia, mês, ano. O americano gosta muito de quartos, né? Quarters. Né? E nosso item bastante importante é a nossa taxa, né? Que ela tanto pode ser uma taxa a nosso favor, né? Uma taxa de retorno do investimento, como pode ser uma taxa de juros de um empréstimo, né? Que vai atrapalhar a gente. Então a gente vai ver que nas fórmulas que eu vou mostrar, né? Os sinais positivo ou negativo vão ter essa ideia, né? E aí o número de períodos, X períodos, são números de parcelas, normalmente, né? Mas período é a palavra mais comum para você. E a gente vai ter o valor das parcelas. Nas fórmulas é payment, né? Então você nas fórmulas considera que um positivo é um pagamento. E a gente vai aplicar isso a empréstimos, investimentos e projetos. Né? Então a nossa ideia aqui, por exemplo, né, se eu tenho R$ 1.000 hoje, né, e boto no rendimento a 1% ao mês, né, o período pode ser o mês, pode ser 1% ao ano, ok? Então eu vou ter 1.010 depois, eu vou ter 1.010 depois, eu vou ter 1.030, né, porque vai, né, agindo 1% sobre 1%. E isso a gente aprendeu lá né, a gente aprendeu lá no ensino, acho que no ensino médio, mas talvez até no ensino fundamental, né? Juros compostos. Claro que tem uma taxa de juros que a gente chama de nominal, tem valores nominais, são valores como eles são naquela época. Né? Tem uma taxa de juros nominal, para todos os períodos, né? Para os 5 períodos lá, né? Que foi de 5,01%. Né? Mas geralmente a gente está interessado na taxa de juros por item do período, tá? por período, ok? Mas a nominal aí, no caso, o total, também é uma taxa interessante, mas a gente nunca calcula porque ela é meio fácil de ver, né? Eu tinha 1.000, passei a ser 1.051,01, é fácil de ver, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui que é a taxa do valor futuro, ok? E isso, eu tenho um valor presente, ok? Que eu vou chamar de A0, né? E o valor seguinte, né, é o valor anterior multiplicado por 1 mais a taxa, né, mais o pagamento. Tá? E aqui nós vamos ter as fórmulas do Excel. Tá? O Excel permite que você trabalhe com fórmulas, a gente vai fazer isso aqui, né, ou permite que você desenhe a tabela e faça a conta na mão. Tá? E a fórmula, por exemplo, o valor futuro, quer dizer, quanto eu vou ter no futuro, ela é VF em inglês ou valor futuro em português ou future value em inglês, que é a fórmula que eu vou usar. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, na minha planilha. Tá? Vamos calcular aqui o valor futuro de algo. É aí que eu falo, se você não prestar atenção, né, você vai provavelmente se perder. Okay? Então vou chamar vou chamar essa planilha de valor futuro.
Vou aumentar aqui o nosso zoom. Tá? Vou fazer o seguinte, bom, o que eu preciso para o valor futuro? Né? Bom, eu preciso saber quanto eu tenho hoje. Vamos calcular um investimento. Né? Então, preciso saber quanto eu tenho de dinheiro hoje para botar no investimento, valor presente. Tá? Eu tenho que saber o tempo do investimento. Então, eu vou botar um tempo, né, um períodos. Vou botar aqui, vamos supor que é anos, vou falar aqui 10 anos. Tá? Eu tenho que pensar uma taxa, né, que esse investimento vai pagar, né, por ano, vamos pensar aqui em 7% ao ano. Tá? Posso até botar mais. E eu vou começar aqui com R$ 1.000. E eu quero calcular, né, períodos, taxa, eu quero calcular o meu valor futuro. Ok. Então, o que eu faço? Bom, eu posso, né, eu posso fazer aqui uma tabelinha, né, de período 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pagar, eu vou salvar mais R$ 500 todo mês. Investimento mensal. Aqui mais R$ 500. Não, a gente falou por ano, né? Ok. Então eu vou períodos. Ano. E eu vou dizer que eu vou botar aqui mais R$ 6.000 por ano. E que eu já estou bagunçando aqui, porque R$ 6.000 por ano não é igual a 12 vezes R$ 500. Mas vamos dizer que isso aqui funciona hoje. Então, vamos botar aqui o meu valor presente, ok? No período 0. Vamos botar aqui o meu investimento anual. Meu Deus, eu ia botar anual com 2 N's. Isso. E vamos ver como é que é a fórmula. Bom, quanto que eu tenho daqui a um ano se eu botar R$ 1.000 hoje? Né? Eu tenho isso aqui, né, vezes 1 mais a taxa, e eu vou fixar a taxa, ok? Mais o que eu coloquei esse ano. Tá? Então, botei esse valor aqui. Então, eu posso pegar essa fórmula e estender, né? E eu posso pegar esse valor aqui, né, que eu vou botar 6.000 todo ano, e vou estender. Não, aqui eu tenho que botar, como eu botei aqui, eu vou botar F4 aqui, vou botar fixo. Então, no final de 10 anos, eu vou ter R$ 84.000. Ok? Ficou claro? Como é que é a fórmula? Que é muito mais fácil de fazer. Eu vou lá, minha fórmula, no meu caso é em inglês, então o valor futuro, veio o help ali. Quando eu boto, preciso saber a taxa, o número de períodos, o valor presente e o tipo a gente vai usar sempre 0, ok? Por que dá menos dinheiro aqui? Dá menos dinheiro porque essa fórmula é feita para pagamentos. Então eu vou trocar aqui e vou botar menos 6.000. Ok? E aqui eu vou botar menos 1.000. Significa que eu estou botando dinheiro. Opa, tem uma coisa errada aqui. Eu errei aqui. C60. C6 é a taxa. Número de período vermelho. C4 é o presente velho. Isso aqui está certo? 6.000, 6.000, está certo. Eu errei. Eu não botei, eu botei período. Errei aqui. Vamos de novo. Futuro velho.
a taxa, o número de períodos, agora sim, o pagamento e o valor futuro. Tá? E agora aqui eu tenho que eu cheguei àquele valor, aqui eu tenho 1.000. Ok. Né? Então, o problema da fórmula é que você erra a fórmula. Obviamente, aqui você não erra, então eu prefiro esse método, você vê, né? Mas aqui a gente tem um problema, né? Agora vamos dizer, mas olha só, eu estou botando 6 mil por ano, mas eu vou botar 500 por mês. Né? Então não fica tão bom. Tá? Então o que eu vou fazer? Aqui é muito mais fácil, né? Eu vou aqui, mexo aqui, né? Vou copiar essas fórmulas todas para cá, para eu poder mexer. Né? E vou mostrar para vocês o que acontece, né, com os juros compostos. Né? Então, a gente tinha essa previsão inicial aí de 6 mil por ano. Né? Agora eu vou fazer 120 meses. Tá? Aí a minha taxa nominal vai ser a mesma, então vai ser igual a 7%, 7 dividido por 12, não, igual a 0,07 dividido por 12, desculpa, igual a 0,07 dividido por 12, né? Não é 1%, tá, gente? E não vai ser 6 mil, vai ser 500 reais. E aí eu vou ver, então eu não vou ter 84 mil no final de 10 anos. Vou ter, na verdade, 88 mil. Né? Porque a minha taxa nominal ali, quando eu dividir por 12, ela dá um juro real maior. Tá? Então, essa é a ideia da primeira fórmula lá do valor futuro. Ok? A gente também, normalmente, em projetos, a gente trabalha com o valor presente. Né? Ou seja, a gente pega todos os gastos e coisas que a gente recebe do futuro e coloca no valor presente. Por quê? Porque a gente tem ideia do valor das coisas no valor presente. Né? A gente não sabe quanto esse dinheiro vale no futuro, mas a gente sabe quanto ele vale hoje. Okay? Então, é bastante comum, né, a gente calcular o valor presente das coisas. Né? Então, a gente pode calcular qualquer um desses valores, né? E a gente tem aqui as fórmulas aqui no cantinho à direita. A gente tem as fórmulas para, dado qualquer um desses 4 desses 5 valores, né? Calcular o que está faltando. Tá? Ou seja, eu posso calcular a minha taxa, né? O número de períodos que eu preciso para pagar uma conta, coisas assim. Né? Exemplo, né? Eu posso calcular. Vou fazer a mesma conta aqui. Onde foi parar o meu? Aqui. Contas. Eu vou botar depois essa planilha para vocês lá. Né? Variadas. PP. VF. Né? Vou fazer um zoom aqui. Né? E aí você vai falar o seguinte: eu vou te pagar quanto eu te pago em um ano pelo software. Você vai vender o software, daqui a um ano o cara vai pagar, vou botar aqui 100 mil reais. Quanto eu gasto por mês para fazer o software? Okay? Você vai gastar 5 mil reais. Tá?
Ok. Então, número de meses. O número de meses é 12. Né? Taxa do mercado que você vai ter que pedir, por exemplo, de empréstimo. Tá? Vou botar aqui, está em torno de uma menor taxa que você pode conseguir com empréstimo consignado, mas é 3% ao mês, vamos dizer. E aqui você quer saber, então, né, quanto você vai ter de lucro ou prejuízo. Né? Então, como é que você faz essa conta? Bom, eu quero saber essa conta no valor presente. Valor presente do lucro ou prejuízo. Eu nem sei fazer isso com a forma. Mas vamos lá. Eu posso botar aqui também os 12 meses. Ok. Eu vou gastar 5 mil por mês. Né? E no último mês eu vou receber 100 mil. Vou chegar aqui para o ladinho para a gente ver melhor. Ok. Está aqui período, gastos e receitas. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu sei a minha taxa, então eu vou calcular para cada mês, né, quanto que eu ganhei ou quanto que eu perdi. Tá? Então, resultado nesse mês é igual a menos isso aqui, mais isso aqui. Ok? Então, eu tenho resultado combinado aqui desse valor. Né? E agora? Bom, agora se eu quero saber o valor presente de tudo que eu ganhei e perdi no projeto, eu vou calcular o valor presente VP do resultado daquele mês. Ok? Então, ele é o quê? Ele é igual, né, a isso aqui, né, vezes. Não, agora é dividido, porque vezes quando eu vou para frente. Agora eu estou indo para trás, né? 1 mais a taxa elevado ao período. Vamos fazer o seguinte, vamos, como a gente não tem o mês zero, vamos botar menos 1 aqui. Não, deu errado aqui. Meu Deus. 1 mais a taxa não é aqui o menos 1. Menos 1 aqui é o período menos 1. Tá? Isso. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Esses 5 mil que eu vou gastar, né, no mês 2, que eu combinei pagar 5 mil por mês, na verdade, é como se fosse 4.854 hoje. Esses 5 mil aqui que eu vou gastar como se fosse no mês 3, na verdade, é 4.712 hoje. E esses 95 mil que eu vou gastar, que eu vou ganhar, tudo isso aqui eu estou pagando empréstimo. Né? Eu peguei um empréstimo. Né? Esses 95, 100 mil que eu vou ganhar, né, vão virar 95 mil de resultado, só vão valer 68 mil hoje. Então, o valor presente do lucro ou prejuízo é igual a isso aqui. Tá? Agora, olha que interessante. Né? Qual é o meu valor nominal dos gastos? É igual a 12 vezes. Qual é o meu valor real
dos gastos. Valor presente dos gastos. É igual. Não tenho aqui, né? Porque eu não calculei isso. Posso calcular aqui. Vou calcular aqui o valor presente dos gastos. Vou pegar essa fórmula aqui, só vou mudar. Né? Isso aqui para cá. Isso aqui para cá. O meu valor presente dos gastos. Então. E qual é o meu valor presente da receita? Bom, é isso aqui, né? Então eu vou fazer a conta aqui. É igual a isso aqui dividido por 1 mais isso aqui elevado a isso aqui. Opa, preciso de isso aqui menos 1. O valor presente da receita é 71.000 menos 5.000. Aqui está errado, falei. Não, aqui está certo. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Acho que aqui está meio alto. Está certo. Vamos pegar isso aqui. Então, é que tem isso aqui. Essa aqui. Valor presente da receita. R$72.000, tem que ser uma coisa ali. Isso. E valor presente do prejuízo. Não, peguei errado aqui, claro. Calma. Aqui tem que fazer a soma. Não, amigo, eu errei de novo. Isso. Tem que somar tudo. Ninguém me chamou atenção ali. Então eu vou ganhar só R$20.000 hoje para fazer esse software gastando isso. Então essas são as coisas. Então eu não estou ganhando 100 mil menos 40 mil. Né? A conta nominal, né? Ganho nominal, lucro nominal é igual. Né? Isso menos isso vezes 2. Eu achei que ia ganhar 40 mil,
mais o lucro no valor presente, é só isso aqui. Então, isso é que é interessante nos projetos. Se você mudar os projetos, né, você vai ter um lucro de valor presente, não é igual ao lucro nominal. E como você, nos projetos, o dinheiro entra e sai de maneira diferente, você não pode comparar um projeto de 6 meses com um projeto de 1 ano. Né? Qual é o valor presente desses trabalhos? Né? Então, para isso que serve o nosso trabalho. Né? Com a fórmula, tá? Agora a gente vai ter eu vou ter uma dificuldadezinha, que eu nunca sei o que é positivo ou negativo, mas a gente vai calcular o present value, ok? A taxa é tranquilo, né? O número de prestações é tranquilo também, né? O pagamento é tranquilo, tá? Né? E o tipo é sempre zero. Vou botar que o footing value vai ser 100 mil que eu vou receber. Acho que vai dar errado. O footing value vai ser 100 mil. E o tipo é sempre zero, que zero significa que é no final do período. Não deu certo. Com a fórmula, esse cálculo aí com a fórmula não é tão trivial. É capaz de ser possível, mas a saber a fórmula do juro composto, né, sempre ajuda a gente a ter o dado real. Ok, vamos voltar lá à nossa continha. Então, essas várias perguntas que você pode fazer para saber o valor do dinheiro em certo momento e são mega importantes. Ok, estão me acompanhando? Pode dar aí um ping aí para mim, um pong. Né? Beleza, obrigado, Jorge, da Cláudia. Né? E aí, esses exemplos aí são os exemplos que eu tenho feito. Beleza. Né? Então, por exemplo, aqui uma conta fácil, que você pode usar a fórmula do seu tabela, se eu tenho que pagar 180 mil por mês para uma equipe por 12 meses, quanto devo reservar hoje? O que seria equivalente isso no trabalho? Então, eu tenho lá o pagamento de 180 mil, a taxa é 1%, o valor futuro é zero, não vou ter nada no final, 12 meses, né, o valor presente que ele vai dizer é 2025, mas o nominal é 2.160. Então, essa diferença aqui, desculpe, eu queria mostrar isso aqui, né? Para a gente é bastante importante na hora de pensar, né, essas diferenças aqui entre o nominal, né? Vou botar aqui como se aqui fosse uma entrada, né? Inputs, né? E o valor futuro das coisas. Tá? Aqui nós temos isso aqui tudo entrada, né? Vamos só. Sempre faça uma planilha bonitinha, né, para a gente saber o que são as coisas, e aí usa os padrões, né? Não precisa inventar nada, ó, só usando o padrão já fica bonitinho. Então a gente aqui as coisas calculadas, pode dar um bold aqui e as informações importantes. Né? Aí vai ficar para vocês isso aí. Tá? Uma coisa interessante de ver, né, é como isso acontece, né? Por exemplo, quando o banco fala, estou te emprestando dinheiro a 2% ao mês. Só que não é isso. Né? Ó, tem o valor nominal. Tem uma coisa que chama o seguinte: você pode, por exemplo, pegar uma promessa de alguém te pagar, né? Alguém vai me pagar, por exemplo, no cartão de crédito, né? Você vai receber 10 mil reais de uma conta que você fez a prestação. Né? Aí você fala, eu não quero receber daqui a 2 meses, eu quero receber agora. Aí, aí você vai aplicar uma taxa de desconto. O cara vai dizer, tá bom, então, em vez de pagar 10 mil agora, eu vou te pagar tantos mil. Tá? Só que ele fala o seguinte, ó, ele diz a taxa de desconto é 2% ao mês. Ele te dá esse valor aqui da taxa de desconto. Mas essa taxa de desconto que ele te diz, deixa eu pegar uma outra cor aqui, essa taxa de desconto que ele te diz é o que a gente chama de taxa nominal. Tá? Por 2 meses, 2% ao mês. Né? Só que você também tem que pagar o IOF, né?
que é 0,041% ao dia, para 60 dias, que é o mês padrão de 30, tá? E uma taxa de serviço bancário, que é de 2%. No caso aqui, não interessa o valor do desconto. Então, você tem lá o 10 mil, né? Você vai pagar R$ 24,60 de IOF, você vai pagar R$ 200 de taxa de serviço bancário, e ele faz um desconto nominal de R$ 400, que é 2% ao mês, em 2 meses, com juros simples. Tá? E aí ele te libera um valor líquido de R$ 9.375,40. Né? Qual é a taxa de desconto efetiva, né, por mês? É 3,2773,5. É 3,3%. Então ele te diz que está te descontando 2% ao mês, né? E está, na verdade, te descontando 3,3% ao mês. É com esse valor que você tem que trabalhar. Porque ele desconta outras coisas por legalmente, inclusive, o IOF não fica com ele, né? Mas o golpinho aí está na taxa de serviço bancário. Né? Então as pessoas, eles falam, a taxa de desconto é essa, a taxa de desconto nominal, geralmente juros simples, né? Mas a taxa de serviço bancário é aquela. Como é que você compara dois bancos? Bota nessa tabelinha aí. Tá? A gente fez aqui, na verdade, o que a gente fez nessa planilha aqui, né, foi um fluxo de caixa. Né? Esse fluxo de caixa, por exemplo, eu posso falar, em vez de você me pagar, olha só, vamos olhar aqui meu lucro no valor presente. Então, em vez de pagar 100 mil no final, eu quero que você me pague, né? Sempre a gente pode fazer antecipação de receita no projeto. Né? Você vai me pagar 25 mil aqui, tá? Vai me pagar 25 mil aqui, e aí vai me pagar 50 mil aqui. É 100 mil também. Né? Só que agora, né, o meu lucro, eu não lembro quanto era, acho que era 21, né? Vamos fazer assim. Era 20 mil no valor presente, agora ele é 28 mil no valor presente. Porque eu adiantei a receita nominal, se a outra pessoa não pensa, né? Ela vai falar, estou pagando a mesma coisa, 100 mil, né? E vai ficar melhor o projeto. Então, você trabalhando com isso, né? Você consegue melhorar o seu, vou dizer aqui, né? Melhorar o seu desempenho, né? O seu retorno. A gente pode botar aqui, o retorno do investimento, que é o próximo assunto. Daqui a pouco a gente volta para ele. Tá? Isso aqui, na verdade, é o valor presente líquido. A gente vai voltar aqui já já. Beleza. Então a gente vai falar agora de valores interessantes para você calcular com o apoio dessa taxa de propriedade. Tá? Então o primeiro valor interessante é o custo total de propriedade. Tá? Por quê? Eu mando você comprar uma impressora, né? Ou você decide comprar uma impressora. Aí você fala, vou poupar, vou comprar a impressora mais barata. Mas será que essa é a impressora mais barata realmente? Então, pode ser que não, porque quando você imprime, ela é cara para imprimir. Tá? Então, o conceito de custo total de propriedade é todos os custos, não só o de produção, mas também o de uso e manutenção pela vida do produto. Tá? No custo total de propriedade, a gente não precisa fazer a conta do valor presente, porque a gente faz todas as contas com o valor de hoje. Então, o valor de hoje já é o valor presente. Tá bom? Então, aqui eu tenho 3 impressoras do mercado. Ok? Peguei esses valores na internet agora, semana passada. Né? Essas impressoras custam, claro que tem centavo, mas custam isso. Uma laser da marca A custa R$880. O toner dela custa R$480 e a quantidade de páginas que ele imprime são 1.000 páginas, né? 2 resmas, 500. Outra impressora, né? Essa de jato de tinta, né? Custa R$400, o preço do toner é R$105 e só imprime 480 páginas. E a outra impressora é bem mais cara, custa R$2.100,
O preço do toner é R$ 439, também é mais caro, só que ela imprime 12 mil páginas. Tá? Ok, quantas páginas você vai imprimir? Isso faz diferença? Obviamente, deve fazer, né? Então aqui está o gráfico para essas 3 impressoras. Tá? Olha só o que acontece. Né? No caso, né, antigamente, toda impressora laser era mais barata que a impressora já de tinta. Tá? Essa aqui é a laser. Né? Agora mudou, porque as pessoas querem a laser pela qualidade. Então ele mantém, ó, inclusive vai ficando mais caro ter a laser da barata, essa é a laser barata, da firma A, do que ter a laser, ter a jato de tinta, também é uma jato de tinta barata, da mesma empresa. Né? Ó, vamos marcar aqui. Sempre a laser é mais cara. Por que você compra isso? Pela qualidade da impressão, por exemplo. Pela facilidade. E elas têm uma vida útil também, né, considerada. Aqui você poderia colocar a vida útil e botar um corte em algum lugar. Né? Porém, ó, então, ok, na marca A, se eu quero poupar, eu vou comprar a jato de tinta. Eles fazem isso com tranquilidade porque as pessoas não querem jato de tinta, querem laser porque é mais bonita a impressão, vamos dizer assim. Né? Dá menos problema, né? A impressão. Por outro lado, né, se eu comprar a minha marca B, né, poxa, se eu imprimir, aqui deve ser em torno de 3.500, né, se eu imprimir em torno de 3.500, ela já é mais barata que a laser da marca 7.500, mais ou menos aqui, já é mais caro, mais barata que a laser que a jato de tinta da marca A. Então, quando você faz uma compra de algo que consome muito, essa item é bastante interessante. Outra coisa que você podia colocar aqui, por exemplo, né, seria quanto. Aqui eu botei só o papel, não interessa botar, né, porque o papel é um custo fixo, só vai aumentar essas curvas de alguma maneira. Né, mas eu podia colocar, por exemplo, aqui também a energia. Né? Será que é mais caro a energia gasta? Isso faz sentido, né? Em uma dessas coisas aqui, né? Eu podia colocar, por exemplo, a manutenção. Preciso de uma manutenção periódica. A cada 10 mil impressões, né? Eu preciso gastar mais algum valor. Né? Eu podia colocar aqui, né? Também o tempo de vida. Por exemplo, uma impressora jato de tinta, que é essa aqui, né? Ela imprime, sei lá, 32 mil páginas e precisa e aí você vai ter que gastar de novo o preço da impressora. O preço da impressora é só isso aqui. Ó. Isso aqui é o preço da impressora. Né? Então, o meu preço da impressora, ela vai passar para cá. Tem uma vida útil de 32 mil páginas. Então, quando você faz a conta de algo que consome outra coisa, né? Consome insumos, você tem que calcular o custo total de propriedade e não o custo só da compra. Ok. Retorno do investimento. O que é o retorno do investimento? O retorno do investimento é uma conta que diz o seguinte, ó, o receita menos o custo sobre o custo. Ou seja, quanto que eu vou investir, quanto eu vou ter de lucro, né, é o lucro sobre o investido. Então, vamos lá. Né? Vamos lá para a nossa planilha. Né? O retorno do investimento a gente deve fazer no valor atual, no valor presente líquido, né? No valor presente, desculpa, mas também é feito no valor nominal. Então, eu vou botar aqui ROI nominal e ROI no valor presente. Vou botar. Qual é o ROI nominal? O ROI nominal é o seguinte: meus gastos, desculpa, é igual a receita menos o gasto. Então, minha receita menos o gasto sobre o gasto. E aí a gente pode botar como por cento. E o ROI no valor presente? É minha meu receita no valor presente
menos o gasto. Eu tenho essa conta aqui embaixo, né? Sobre o gasto. Veja que a diferença já é bem grande. Então é importante a gente fazer essa conta com o valor presente. Você não imaginar, eu vou ganhar 66% de ROI. Vou ter um ROI de 66%. Não, seu ROI vai ser só de 40%. 41%, 67%. Então, tomar bastante cuidado com isso. Tá? Tomar cuidado também, né, que o ROI, né, ele é função, né, do valor que você investiu. Né, ele é função do custo. E do valor da receita. Então, aqui eu tenho 3 projetos alternativos. Tá? Esses projetos alternativos, né, vão ter um custo para mim. Não, vão ter um custo bem diferente. Tá? De 100 mil a 500 mil intermediário. Né? E vão ter uma receita diferente também. Tá? Quando eu faço a conta do ROI, né, aparece aqui o meu ROI. Né? Ó, esse aqui tem um retorno maior percentualmente. Alternativa A, B e C. Né? B tem ROI maior. Nem é por cento, é 30 vezes mesmo. Né? Porém, A traz mais receita. Ok? Muito mais receita. Né? Então, quando a gente está falando de ROI, a gente está falando de ROI de coisas aproximadamente do mesmo valor. Normalmente, você vai discutir opções que custam praticamente a mesma coisa. Né? Ou vai comparar o ROI com o investimento. Né? Ah, se eu botar no investimento, né? O investimento menos o que eu ganho. Aí você vai comparar o meu ROI em relação a investir na poupança, né, e vai dizer. Agora, quando você está comparando projetos com custos muito diferentes e receitas muito diferentes, né, você tem que tomar cuidado, porque o ROI não é um sinalizador tão bom. E sempre melhor saber do valor presente. Né? O ROI é um bom indicador para você comparar coisas que têm valores semelhantes, né, principalmente de custo. Né? Opção A, opção B. Né? Nesse caso aí, ele não é tão bem sucedido, porque você botar 500 mil, você ganha mais. Né? Ok. Valor presente líquido e o TIR. Esse a gente acabou de calcular o valor presente líquido. Né? O valor presente líquido, né, é o valor presente de um projeto, considerando caixa líquido a cada período. Né, e considerando quanto valeria hoje. Então, foi exatamente a conta que a gente fez aqui. Né? Eu calculei o caixa líquido, né, de cada período. Tá? O valor presente líquido tem uma fórmula. Okay? A gente pode calcular o valor presente líquido. Eu não sei se essa fórmula vai dar certo, sinceramente. Né? Mas aqui é product value, esse aqui. A taxa e os valores. Agora eu tenho que pegar os valores na ordem. Deu diferentezinho aqui por causa da conta de um mês, eu acho. Mas, valor presente líquido. Tá aqui, 29 mil, né? Sempre tem essa diferençazinha aqui do mês. Acho que eu preciso botar um zero lá. Vou botar um zero aqui. Então dá um mês. Não, aqui deu errado. Isso que eu gosto de botar na tabela, que aqui a gente nunca sabe os parâmetros que ele faz. Depois que a pessoa aprende, ela sabe o que está fazendo. Eu que não sei. Mas existe uma forma para isso. Então aqui está o nosso exemplo, né, um exemplo similar àquele, tá? Com uma taxa aí de 5% para 7 anos.
e as fórmulas aí. Que aí eu consegui acertar a fórmula, que eu botei o mês zero, né? Eu botei o período zero aqui, que é importante nessa conta. E aí tem uma conta que só dá para fazer no Excel. Então é bom a gente acertar aqui o valor presente líquido. Tá? Vou acertar aqui. Deixa eu tentar botar um zero aqui. Tá? Zero. Vou copiar daqui o formato. Copiar daqui para cá. Vamos ver se dá certo agora. Não, aqui é a taxa. Acho que é isso aqui. Velho. Ok. Minhas contas hoje não estão dando certo. Vamos procurar essa planilha aqui. Acho que eu tenho ela aqui. Cálculos com fluxo de caixa. Valor futuro. TCO. ROI. Aqui. Valor presente líquido. Não tem no momento. Não tem no momento. Ok. Então aqui a gente tem o valor presente calculado na mão, que nem eu acabei de fazer, né? Perfeito. Né? E aqui a gente vai ter, acertar aqui as fórmulas, vai ter o mesmo valor. E o que é o TIR? O TIR é o seguinte, o TIR, a taxa interna de retorno é a seguinte, qual é a taxa que você deveria ter para o seu valor presente líquido C0? Tá? Então, isso aí diz o seguinte, ó, dando todos os gastos, todos os benefícios, todas as receitas, então esse projeto ele cobre uma taxa de tanto. A partir de uma taxa menor do que essa, o meu projeto vai dar lucro. E a ideia é a seguinte, é você saber quanto você está melhor ou pior que botar o dinheiro no mercado. Entre B e C é bom usar o ROI? Tem uma pergunta aqui do Jorge, deve estar falando aqui aqui, né? Ainda é muito, né? Porque eu acho que de 8 milhões para 3 milhões ainda é muito. Mas aí entram outras coisas, tá, Jorge? Entra, por exemplo, o risco do projeto. Por exemplo, o projeto de fazer o software, né? Ele é um projeto que tem risco. Então você poderia colocar aqui, talvez já ter algumas coisas ligadas ao risco, né? E mexendo nesse preço. Né? Já comprar o software é uma opção de risco baixo. Geralmente, você compra e ele funciona. Né? Adaptar o software tem um risquinho um pouquinho maior. Então, as decisões elas não são tão simples, mas eu quero chamar a atenção porque o ROI sozinho, né, não pode ser o único parâmetro de decisão. Como não pode ser também o TIR, né, nem o VP. O VPL também não pode, mas ele é um bom referencial. Tá? Mas ele também leva em conta cenários que você faz. Tá? Então, é uma coisa importante que não está aqui, é o seguinte, né? Quando você está fazendo a projeção para o futuro de receita, geralmente isso aqui você tem alguma certeza. Tá? Isso aqui você tem menos certeza. E a palavra aqui é cenário. Tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui uma planilha de cenários. Aqui, ó, aqui eu tenho a planilha, essa planilha é meio privada, com vários cenários. Né? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho vários modelos, tá? De como eu vou vender um aplicativo, né? E eu vou gerar aqui vários cenários. Então, por exemplo, eu posso falar, eu vou cobrar, em vez de um, eu vou cobrar 3. Tá? Veja que cobrando mais, eu ganho menos. Cobrando um, eu estou ganhando 800 mil. Cobrando 5, eu vou ganhar só 40 mil, porque eu vendo menos cobrando 5 do que cobrando 1. Tá?
Então, a gente pode estudar vários cenários. Aqui, os cenários estão organizados, não estão organizados por preço. O preço é fixo para todos os cenários. Tá? Não, os cenários estão aqui. Ó. Deixa eu ver se o preço está aqui. 26. O preço está igual para todos os cenários, se não me engano. Tá? Aqui eu estou mudando o investimento de marketing espontâneos sales. Então, esse modelo aqui, ele vai me dar, né, o faturamento. Ele dá o faturamento por mês em 12 meses. Tá? Eu posso ver a curva. Se eu cobrar 2, se eu cobrar 100, aí a fórmula estoura. Né? Porque a fórmula não está preparada para isso. Mas se eu cobrar 1, se eu cobrar 2, a fórmula funciona. Se eu gastar mais de marketing, vou gastar 4 de marketing. Vou voltar atrás aqui. Aqui é a minha elasticidade do preço. Tá? É aqui que eu controlo a minha fórmula do preço. Então, aqui eu estou considerando que o preço vai de 1 a 3, mas o preço pode ir de 1 a 2 só. E aí, se eu botar 5 aqui, tem que ganhar pouco. Ó, ganhei pouco. Se eu botar 2, o pessoal continua comprando. Se eu botar 1, o pessoal compra mais. Aqui são várias considerações que são feitas. Ó. Vendas para o ponto 1, vendas para o ponto 2. Vamos supor que com 1 eu vendo 10 mil. Opa, fiquei rico, né? As coisas variam assim. Tá? Então, com esses cenários, eu posso pegar esses valores, né, e trazer... Né, aqui é o meu lucro, né, o meu lucro local. Então, eu posso chegar aqui, né, e calcular o valor presente líquido desses itens aqui. Tá? Que, nesse momento, não faz muito sentido. Então, conclusão, a gente tem duas medidas de qualidade, aí, o TCO e o ROI. Né? O TCO, o TCO é um valor, né? O ROI é uma taxa. Né? Da mesma maneira, o VPL é um valor líquido e o TIR é a taxa que a partir do que compensa fazer o projeto. Né? Então, e aí é que é o problema da inflação. Né? Se a inflação está pagando 30% ao ano, não precisa fazer projeto nenhum, bota meu dinheiro para render. Né? Então, quando o governo bota uma taxa mais alta que a inflação, né, quando você pega dinheiro mais alto que a inflação, você não faz projeto nenhum, bota seu dinheiro para render, porque o tiro vai ser sempre abaixo da taxa. Né? E nada aí foi tratado de ajuste ao risco. Tá? Então vamos parar aqui a gravação.